Bom, vimos várias coisas na primeira parte dessa aula de História da Educação, né? Vimos a história do Brasil, no mundo, a própria organização das sociedades. Vimos a contribuição de algumas ciências e agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos continuar esse processo. Vamos falar da contribuição de algumas ciências, de mais uma ciência, na realidade, vamos falar das contribuições da filosofia e, além disso, vamos avançar na história da educação, olhando especificamente, prioritariamente, para as questões do nosso país, ok? Fique atento, vai anotando, história da educação é um assunto longo, tem vários detalhes, eu estou chamando a atenção aqui para você daquelas coisas que são mais importantes, mas lembra, né? Vai anotando para depois você poder ampliar suas descobertas, para você poder investigar um pouco mais a fundo alguma coisa que não tenha ficado muito claro para você e que para você possa também conhecer melhor, organizando a sua cabeça nesse cenário da história da educação, para que você possa ter sucesso na hora que você for responder lá a sua questão, ok? Então vamos lá, continuando então, nós vamos falar das contribuições da filosofia. Lembra que a gente viu as contribuições da psicologia, vimos vários autores e agora com as contribuições dos filósofos. Então, dentro do olhar da filosofia, a gente tem um conceito que é muito importante, uma contribuição muito grande do essencialismo. O essencialismo, desculpa, é uma doutrina filosófica que trata das pessoas a partir de algo que elas têm em comum, que seria a sua essência, tá? Então ela está dizendo, olha, é uma doutrina que versa sobre o essencial, a sua raiz profunda é a unidade indiferenciada, acolhe o que é, partindo do marco zero, cerne silencioso do estado de ser, comungando uma apreensão metafísica a partir de onde se trama e se constrói a perspectiva filosófica cosmoexistencial, ou seja, autêntico, sem adjetivações, pondera o que é, sem nenhuma ruptura ontológica. Ou seja, a ideia do essencialismo é a ideia de que você olhar para todas as pessoas e entender que todas elas são iguais, porque todas elas partilham de uma mesma essência. E nessa perspectiva aqui, o essencialismo contribui muito para aquele olhar que é o olhar universalista, aquele olhar que pensa, olha as pessoas e entende que são todas iguais porque todas têm a mesma essência. Ou seja, todos são iguais porque são seres humanos, porque são homens e são mulheres, e isso vai, de alguma forma, inviabilizando o olhar e a valorização das diferenças, tá? Então, os particulares, pessoas, cadeiras, árvores, números, têm pelo menos algumas propriedades que são essencialmente, que trazem essa ideia do essencial. Um particular tem uma certa propriedade essencialmente quando esse particular não poderia existir sem ter essa propriedade. Então, aquilo que é essência é aquilo que dá o caráter principal de cada situação, de cada ser. Por exemplo, intuitivamente, Sócrates não poderia deixar de ter a propriedade de ser um ser humano, mas poderia não ter sido ateniense se tivesse nascido noutra cidade. Então, qual é a essência que nós temos com Sócrates? Somos seres humanos. Agora, Sócrates nasceu numa cidade e, com isso, ele carrega as marcas daquela cidade, mas aquilo não faz parte da essência dele, porque a essência dele poderia florescer da mesma forma numa outra cidade. E se a gente quiser olhar para nós e para a nossa situação, a gente poderia fazer uma transposição dessa mesma situação. Você é, de acordo com o olhar do essencialismo, aquilo que você é independente de onde você nasceu. Se você tivesse nascido em outro país, numa outra cultura completamente diferente, você continuaria a ser quem você é, porque essa é a sua essência. Ok? Então, esse olhar do essencialismo vai trabalhando muito essa perspectiva do universal, sem considerar especificamente as diferenças, as culturas e os contextos. Se a gente for avançando um pouquinho nessas correntes filosóficas, a gente vai passar pelo evolucionismo. Evolucionismo, todo mundo conhece, Charles Darwin, a pesquisa dele é muito conhecida e muito citada ainda hoje, né? É polêmica para algumas questões, especialmente quando ela se depara com alguns assuntos que também são parte
compartilhados pela religião, por exemplo, a origem do homem, mas na realidade o que ele fez? Ele foi estabelecer um estudo comparativo entre as espécies aparentadas, tá? Então as espécies que pareciam próximas, tinham similaridades, que viviam em diferentes regiões. Além disso, ele percebeu a existência de semelhança entre os animais vivos e os animais em extinção. Então, Darwin foi para campo fazer ciência natural, trabalhar muito com essa ideia da busca de respostas a partir de hipóteses, e muita gente não sabe, mas Darwin foi fazer isso até no movimento de contraposição à situação familiar. O pai de Charles Darwin era um religioso, e até para contrapor um pouco aquela visão religiosa sobre as coisas, né, daquela ideia mais mística de que Deus criou o mundo em 7 dias, que está presente na Bíblia, que pode ter diferentes interpretações, mas até para se contrapor a essa situação, Charles Darwin foi a campo justamente para poder cientificamente tecer alguns comentários e dali elaborar algumas descobertas científicas. Então, a partir desse seu encontro com essa pesquisa, ele concluiu que as características biológicas dos seres vivos passam por um processo dinâmico onde fatores de ordem natural seriam responsáveis por modificar os organismos vivos. Ao mesmo tempo, ele levantou a ideia de que os organismos vivos estão em constante concorrência e, a partir dela, somente os seres melhores preparados às condições ambientais impostas poderiam sobreviver. Lembra do conceito de seleção natural? Exatamente isso aqui. Então, ele começa a falar da concorrência entre as espécies e da possibilidade daquele que melhor se adapta ao ambiente, aquele que consegue sobreviver. Ele afirmou, e aí é que entram algumas das polêmicas principais dessa ideia, né, de Darwin, afirmou que o homem e o macaco teriam uma mesma ascendência a partir da qual as duas espécies se desenvolveram. Em sua obra, A Origem da Espécie, ele sugere que o homem e o macaco, devido às suas semelhanças biológicas, teriam um mesmo ascendente em comum. Então, quando ele propõe isso, essa similaridade entre homens e macacos, um possível ascendente em comum, isso cria alguma polêmica em alguns meios religiosos, mas a grande importância do evolucionismo é justamente, olhando para a história da educação, a gente consegue entender o quanto as descobertas de Charles Darwin alteraram aquilo que é ensinado na escola, como aquilo é ensinado na escola, tirando muito aquela visão centrada em Deus sobre todas as coisas, começando a trazer uma ideia mais focada na ciência, mais focadas nas descobertas científicas e todo aquele olhar do método científico, contribuindo com isso até para a organização da educação enquanto ciência. Além disso, a gente pode falar sobre o fenomenalismo. Já ouviram falar de fenomenalismo? De novo, contribuições da filosofia, né, gente? Então, a gente tem um conceito de que os objetos físicos não existem como coisas em si, mas apenas como fenômenos que são perceptuais, ou então estímulos sensoriais. Então, por exemplo, uma vermelhidão, uma dureza, a maciez, a doçura, esses são alguns estímulos sensoriais. Que estão situados no tempo e no espaço. Então, na realidade, o que a gente está dizendo é o seguinte: os objetos físicos, eles não existem se não existir alguém que dê a eles um significado. O que é um aparelho como esse, que passa slides, eu não sei nem o nome dele, tá, gente? Vamos lá. O que é um aparelho como esse se não tem alguém para dar significado a ele, para usá-lo? Então, a gente está dizendo que o fenomenalismo reduz o discurso sobre objetos físicos existentes no mundo exterior ao discurso sobre os dados dos sentidos. Então, a gente está falando que ele é possível porque eu percebo a existência dele. Eu percebo e significo. Então, a gente tem sempre uma ideia de uma interpretação de tudo o que acontece na nossa volta, inclusive dos objetos que nos cercam. Então, todos os fenômenos que estão ao nosso redor, eles passam por toda essa questão nossa perceptiva. E a partir desta nossa percepção é que os significados vão sendo construídos e os usos vão sendo também atribuídos a certas situações e a certos objetos.
Além disso, a gente tem uma outra contribuição, e essa eu chamo a atenção de vocês, prestem bem atenção também, que é a contribuição do existencialismo. Quando a gente fala em existencialismo, a gente fala de Sartre, e aí, portanto, esse é um nome muito importante para a gente, né? Então, no existencialismo, a gente vai destacar sempre a ideia da liberdade individual, da responsabilidade e da subjetividade do ser humano. Então, eu entendo que as pessoas, na perspectiva do existencialismo, que são pessoas que são indivíduos que fazem escolhas. E, ao fazer escolhas, assumem responsabilidades sobre os seus próprios atos. Então, ele considera cada homem como um ser único, que é mestre dos seus atos e mestre dos seus destinos. As suas escolhas vão ajudando a construir o seu caminho. E, portanto, o seu caminho é aquilo a partir do que você escolheu, a partir das suas escolhas. O existencialismo afirma o primado da existência sobre a essência. Então, sempre houve uma discussão, até hoje, muito presente na filosofia, entre essência e existência. Mas, na ideia do existencialismo, a existência ela precede qualquer coisa sobre a essência. Olha o que Sartre fala. A existência precede e governa a essência. Então, ele está dizendo que as condições de vida, o contexto onde você nasce, a cultura onde você nasce, ela vai te marcar profundamente, inclusive naquilo que você vai ser, naquilo que você é, em como a sua personalidade se desenvolve, ou seja, na sua essência. Então, ela contrapõe bem a ideia do essencialismo, como a gente viu anteriormente. Então, essa definição funda a liberdade e a responsabilidade do homem, visto que este existe sem que seu ser seja pré-definido. Então, aquela ideia do sujeito universal não cabe aqui. Não existe uma pré-definição do que é ser homem. Ser homem, ser um ser humano, se constituir ser humano na perspectiva do existencialismo, está muito associado a toda essa característica de escolhas que são possíveis dentro da situação em que você se encontra, do contexto que você se encontra, daquelas oportunidades que a cultura te proporciona. E dessa forma, o existencialismo traz uma ideia da gente olhar para as diferenças. Então, a gente tem, dentro dessas contribuições da filosofia, a possibilidade de olhar para cada aluno em sala de aula e entender que todos têm a mesma idade, são todas crianças, mas são todas diferentes. Moram, às vezes, no mesmo lugar, mas são diferentes. São diferentes por quê? Deixa eu chamar a atenção para uma palavrinha aqui que eu deixei passar e não discuti. Por conta da subjetividade do ser humano. A subjetividade é aquilo que nos permite ser diferentes. Por que você tem, às vezes, dois irmãos, os irmãos são gêmeos, foram criados juntos, são gêmeos, né? Criados juntos na mesma casa, a mesma família, estudaram na mesma escola, tiveram, a grosso modo, basicamente as mesmas experiências. Lógico que não dá para você ter todas as experiências exatamente iguais, estou falando das grandes experiências, mas eles são completamente diferentes. Por quê? A forma como você responde, pensa, elabora situações, ela é muito particular e ela depende muito de cada sujeito. E é por isso que a gente fala e vai chamando a atenção cada vez mais para as questões da subjetividade, ok? Ainda na perspectiva da filosofia, a gente tem que falar das considerações e das contribuições do humanismo. Então, o humanismo foi um movimento que teve início lá na Itália, lá no século XIV, ou seja, tem já um caminhar, uma discussão interessante, que ainda continua hoje, tá? Tem muitas discussões sobre a perspectiva do humanismo. Então, do que se trata a questão do humanismo? É uma filosofia moral que coloca os homens como primordiais numa escala de importância. Então, ela vai centrar o olhar nos homens. E quando ela centra esse olhar nos homens, ela está falando de aspirações humanas, capacidades humanas, a dignidade humana. E ela aposta numa questão que é central para a perspectiva do humanismo, que é a questão da racionalidade. Ou seja, o homem ele é dotado de razão. E como ele é dotado de razão, ele pode escolher, ele pode decidir. Ele não precisa ser manobrado, determinado
determinado por outra pessoa, ele tem que ser dado a ele a possibilidade da escolha, do raciocínio, para que ele exerça essa capacidade que ele tem. Então, a palavra pode ter diversos sentidos, mas o significado filosófico essencial se destaca por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou uma autoridade superior. Então, a grande marca do humanismo é justamente essa posição contrária à perspectiva teocêntrica, que acha que Deus é que decide as coisas acontecem porque Deus quis assim, e tirando a perspectiva da razão humana, do pensar humano, da sua possibilidade de escolha. Então, o humanismo vai tentar resgatar nessa contribuição essas possibilidades. Ok? Pois é, essas foram as contribuições da filosofia. Todas essas contribuições, elas vêm dentro desse olhar que a gente veio de toda a história da educação até esse momento. E a partir de agora, a nossa história da educação, ela vai trazer elementos de contribuições das diferentes correntes que a gente viu aqui, de diferentes possibilidades que estão aqui presentes, ok? Lógico que a gente estuda mais da filosofia na aula de filosofia, mais da sociologia na aula de sociologia e mais da psicologia na aula de psicologia. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de que nesse cenário da educação, Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você, você que vai prestar o concurso da Secretaria de Estado de Educação da Paraíba 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso online, um curso online com quase 100 videoaulas por apenas 10 parcelinhas de R$20, o melhor custo-benefício do mercado. E com a qualidade desse professor que você acabou de assistir, essa pequena aula aí, um trecho de uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores aqui do Lá Concursos. Valeu, galera! Então, espero vocês. Já ia esquecendo, se você deseja esse material de apoio do professor dessa videoaula, clica aqui embaixo, nós temos um link que você pode fazer o download desse material gratuitamente no site do Lá Concursos. Bacana, pessoal? Então, eu espero vocês no nosso grande curso do Personal Coach, Lá Concurso, Secretaria de Estado de Educação da Paraíba, cargo de professor 2017. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau! Clique lá.